Olá pessoal, meu nome é Camila Cavalcante, eu sou desenvolvedora de software e nesse vídeo vamos dar continuidade à nossa playlist sobre lógica de programação essencial. E nesse vídeo nós vamos falar de funções, ou então de métodos, na linguagem de programação Java. Então, acompanhe aqui comigo. Aguarde, por favor. Oi pessoal, não pula essa parte aqui do vídeo bem rapidinho que eu quero dar um recado para vocês. Seguinte, agora nos dias 10 e 11 de outubro, a Amazon está com a mega oferta. E para você poder participar da mega oferta dos dias 10 e 11 de outubro, você precisa ser assinante Amazon Prime. Então por isso eu vou deixar aqui no box de informações o link para que você assine pela primeira vez, para que eu possa ganhar aí uma pequeniníssima comissão. E o melhor, a Amazon ela dá um mês para você testar. Então se daqui a um mês, ou vamos dizer assim, 29 dias, você não estiver satisfeito ou não quiser continuar com sua assinatura, você pode cancelar e nada vai ser cobrado ali do seu cartão de crédito. Eu sempre vou deixar links, caso vocês comprem a partir do meu link, eu ganho ali uma pequena comissão e isso é legal, né? É bom porque me estimula mais e mais a gravar conteúdo para vocês. Caso você goste de livros, também eu recomendo que você faça a sua assinatura no Kindle Unlimited. O Kindle Unlimited é um app que você pode ali ter um catálogo de e-books. Não é preciso você ter um dispositivo Kindle para poder utilizar o app do Kindle Unlimited. Você pode baixar no seu celular, você pode baixar no seu tablet, enfim, no seu iPad, e você pode ali ter acesso ao catálogo de livros. Tá dando 2 meses para você testar, tá bom? Aí depois de 2 meses, se eu não me engano, vai começar a cobrar R$19,90 e R$99, tá? E já da Amazon Prime vai cobrar R$14,90. Enfim, então sobre esses valores assim vocês confirmem. Recado dado. Beijo, partiu aí pro vídeo. Bom, vamos entrar aqui na pastinha 5, funções, mas no Java nós chamamos as funções de métodos, tá bom? Mas é a mesma coisa. Então vamos conhecer aqui. Bom, acredito que vocês já estão estranhando, porque eu coloquei aqui o tema do GitHub Lite, o tema branco, porque quando eu escolhi aqui utilizar essa imagem, para poder exemplificar o método simples na linguagem de programação Java, quando o tema ele está escuro, o tema dark, você não vai conseguir ver aqui essas palavrinhas, tá bom? Então, se você não sabe como muda o tema, depois você pode entrar em contato comigo que eu te ajudo, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos começar aqui. Aqui, pessoal, essa imagem, ela é bem representativa de o que é o método Java, de como nós escrevemos e criamos um método simples na linguagem de programação Java. Eu já quero adiantar para vocês que vocês aprendendo como criar um método aqui na linguagem de programação Java, se um dia você for aprender Kotlin, C Sharp, o próprio JavaScript também, C++ e tal, enfim, qualquer outra linguagem, você vai ver como aqui vai ficar simples o entendimento, dessa parte aqui de funções, tá bom? Claro que cada uma dessas linguagens que eu citei agora tem a sua sintaxe, portanto, tem as suas particularidades, mas a estrutura vai ser muito parecida. Então, vamos acompanhar aqui, para poder entender. Então, nessa aula, examinaremos, os principais aspectos relacionados a funções, métodos em Java. Compreender esses conceitos é fundamental para escrever um código eficiente, modular e de fácil manutenção em aplicação Java. Então, já botem na cabeça de vocês que um método, uma função, ela serve, para dividir, o seu código em partes. Então, por exemplo, antes, como nós estamos fazendo nos outros exercícios, vocês viram que tudo que eu estava criando ali com vocês, tudo ficava dentro do método main. Lembra o método main, aquele método que é o ponto de entrada para a nossa aplicação Java poder rodar? Pronto, então tudo que nós estávamos fazendo era dentro do método main. Só que agora nós vamos dividir as funcionalidades em várias funções, pertinentes ali, dependendo do que nós estamos querendo criar. Mas antes disso, vamos entender mais ou menos aqui uma estrutura de um método Java. Primeiro, o Java, esse public int sum, entre parênteses, int a, vírgula, int b, nota aqui que está entre chaves. Essa imagenzinha aqui está representando um método Java, ok? Aqui, essa palavrinha public significa Access Specifier. Então, quando você vai criar um método na linguagem de programação Java, você precisa dizer se esse método ele é público, se ele é privado, se ele é protected, se ele é default.
Por que isso? Porque dependendo da forma que você declarar esse método, ele poderá ser acessado ou não por outras classes, né, por outros arquivos Java. Isso é um pouco mais avançado, vocês vão aprender, né, quando vocês estiverem aí bem engajados aí a aprender sobre a linguagem de programação Java, mas você precisa sim, quando for criar um método, é recomendado, tá, que você coloque um modificador de acesso, ok? Ou public, ou private, ou protected, ou deixar ali como default, ok? Veja que aqui, ó, tem essa palavrinha int, e já aprendemos, eu acho que na segunda aula aqui, né, do nosso curso, que o int é um tipo de dado no Java, né? Então, depois do public, eu estou declarando aqui qual é o tipo de retorno. O que é isso, Cami? Tipo de retorno. Porque quando você tem um método, né, quando você tem a função, dentro dessa função você vai executar um código, né? Você vai executar ali uma rotina. Então, depois que você executar aquilo ali, talvez você vai querer retornar, né, o que foi resolvido ali dentro daquele método. Então, quando você quer retornar algo, no Java você tem que deixar aqui, ó, explícito qual é o tipo de retorno, ok? Que aquele método ele vai fazer. Então, aqui no caso é um inteiro, né? É um int. E aqui, seguindo, é o nome do método, né? Então, aqui o método é sum, como a gente estava utilizando anteriormente, né? O método main. Então, sum é o nome do método, você poderia colocar qualquer nome aqui, desde que, né, não seja uma palavra reservada do Java, lembra? Que você pode utilizar qualquer palavra, né, para poder criar uma variável, para poder criar um método, para poder criar uma classe, porém não pode ser uma palavra que o Java já utilize, ok? Então aqui está o nome, e aqui, ó, entre parênteses, está o parameter list. O que significa isso? A lista de parâmetros que esse método vai precisar receber para poder executar ali o algoritmo dentro desse método. Aqui no caso, eu estou recebendo dois números inteiros, o inteiro que está representando aqui pelo A e o inteiro B, né? E aqui, o nome do método, como está dizendo, é sum. Então aqui, né, entre essas chaves, que se chama método body, né, que é de fato, né, ali, o algoritmo que a gente vai querer executar, acredita aqui que é para fazer uma soma, né? Então eu vou somar A mais B e no final eu vou retornar um inteiro, que vai ser a resposta dessa soma, que inclusive já foi indicado aqui com o int. Então, ó, essa partezinha aqui toda, né, fora aqui as chaves, todo em header. O método Java, ele é composto por vários elementos. Então, como nós já discutimos aqui com a imagem, né, os especificadores de acesso, public, private, protected e default. Então, aqui eu deixei um textinho, né, para vocês entenderem, né, quando utilizar cada um aqui desses modificadores de acesso. Tipo de retorno e assinatura, né? Então aqui, ó, tem o tipo do retorno, que aqui no caso é int. Quando o método ele não tem retorno, quando nós só queremos executar ali aquele algoritmo e não queremos retornar nada, ao invés de a gente colocar um int, um double, um string, enfim, qualquer outro aqui tipo, nós vamos colocar a palavrinha reservada void. Então, quando você vê um método que ali dentro da assinatura desse método tiver a palavrinha void, é porque aquele método ele não retorna nada, ele apenas executa. Um exemplo clássico é o método main. O método main, ele não retorna nada, ele só executa aquela ação, né? Aquele algoritmo que nós colocamos ali dentro do método. Quando nós vamos para a IDE, eu mostro ali com mais detalhes, tá bom? Então, aqui vamos colocar o tipo de retorno, ou quando não tem retorno, né? Que aqui é o void. O nome do método, que é aqui, né? O sum. Aqui, que mais? A lista de parâmetros, que eu já expliquei para vocês, né? São as informações que nós vamos precisar fornecer para que o método execute aqui, né, o algoritmo. Que mais? A assinatura do método, que é tudo isso daqui menos as chaves. Que mais? E o corpo do método, né? Então, o corpo do método vai ficar aqui entre chaves e ali é o algoritmo que você vai querer desempenhar. Aqui no caso é a soma de dois números inteiros que nós vamos receber aqui por parâmetro. Dentro desse corpo do método, você tem aqui instruções de retorno, né? Quando o método tem retorno, né? Porque quando não tem, não precisa. E também tem aqui, ó, exceções lançadas. Então, isso aqui é muito avançado, vocês vão ter que estudar várias coisas até chegar nessa parte de tratamento de exceções. Mas, para simplificar, o que é exceção, né? Na linguagem de programação? Quando nós estamos estruturando métodos, né? Criando programas, independente da linguagem de programação, vira e mexe, possa ser que aconteça algo, né, até que o usuário mesmo, ou então o próprio sistema, provoca ali algo que que quebre o nosso sistema. Por exemplo, aqui eu tenho um método que ele está recebendo dois números inteiros, certo? E aqui ele vai somar.
Imagine só se o usuário não nos fornecer números inteiros, que ele nos forneça, por exemplo, números double, né, números com pontos flutuantes. Ou então que ao invés ali de receber número inteiro, o usuário passe uma string. Isso vai lançar uma exceção, tá bom? E essa exceção ela pode ser prevista e nós podemos tratar. Para quando o usuário, por exemplo, nos fornecer uma entrada que a gente não está querendo, a gente vai mandar uma mensagem para ele ou então tratar essa exceção aí de alguma maneira, tá bom? Definida aqui pela nossa equipe de desenvolvimento, por exemplo. Mas não vamos adentrar muito nessa parte de exceção não, porque é um pouquinho mais complexo e cada uma das linguagens de programação, elas têm ali sua maneira específica e suas palavras reservadas para poder trabalhar com exceções. Então, eu não queria entrar muito aqui nesse mérito, tá bom? Mas já sabem que existe. Aí aqui, o que foi que eu fiz? Trouxe, logicamente, um exemplo para vocês, tá? Eu criei aqui uma classe chamada calculadora, tá bom? E que essa calculadora, ela tem o método main, ó, note que o método main, ele é void, sendo void não retorna nada. O método main só executa o que tem dentro, né? O que tem aqui entre as chaves. Até aí tudo bem. Outro detalhe, notem também, ó, que aqui fora eu criei um método chamado realizar operação. E esse método aqui, ó, realizar operação, ele retorna algo. E esse algo era o tipo double. E para que você faça esse retorno, você precisa indicar, tá? Ó, o retorno aqui é o resultado, você precisa indicar com a palavrinha reservada return, ok? Mas vamos lá, vamos entender aqui, né? Aqui é o string, eu estou recebendo, nesse método realiza operação, entre parênteses, eu estou recebendo uma string para indicar qual é a operação que eu quero executar. Estou recebendo dois números também, double 1, número 1 e número 2, tá bom? E aqui eu tenho uma variávelzinha temporária, né, que nós já aprendemos, com o nome aqui, ó, resultado 0, né? Aqui é o nome que nós atribuímos aqui à variável. Ok. Então aqui eu utilizei um switch case, mas poderia ser um if else, por exemplo. Aqui no switch eu vou receber aqui a operação que o usuário indicar aqui nesse método. Depois que eu receber a operação, eu vou fazer os testes. Se for soma, né, se a palavra que o usuário me indicou aqui for soma, eu vou pegar essa variável aqui, resultado, e vou somar o número 1 e o número 2. Aqui tá até errado, né? Tá um M aqui, mas aqui é um N. Número 1 e número 2. Caso seja uma subtração, né, que o usuário quer realizar, aqui eu vou subtrair o número 1 menos o número 2. Multiplicação, vou multiplicar. Divisão, vou dividir. E caso o usuário forneça aqui uma operação que eu não suporto, por exemplo, eu quero uma raiz quadrada, eu quero uma potenciação, eu quero um log, um logaritmo, né? Então, eu não sei executar aqui dentro desse meu método realizar a operação. Então, vou dizer que a operação está inválida, tá bom? Então, aqui ó, nos resultados, nós vamos aqui ó, retornar o resultado, né? Depois aqui que for feito o switch case. Ok, beleza. Só que aqui tem um detalhe. Quando nós criamos o método, ele meio entre aspas assim que não serve para nada, tá? Para que esse método ele seja executado, nós temos que chamar esse método. O método main, note que o método main a gente não precisa chamar. Por quê? Porque o método main é um método especial. Então é um método que a JVM vai procurar no nosso sistema para poder executar tudo que tem dentro dele. Porém, quando eu quero executar um método dentro de um método main, eu preciso chamar aqui, né, esse método. Só que aqui tem um detalhe. O método realizar operação, ele é um método ó, que ele está fora do método main. Veja que aqui, ó, aqui acabou, ó, o método main começa aqui e termina aqui, ok? E o realiza operação está aqui fora. Aí notem que o método realiza operação, esse método ele pertence à classe calculadora. E para que eu consiga ter acesso a esse método realizar operação, preciso ter um objeto do tipo calculadora para poder executar esse método. Preste atenção. No momento, por favor, não se pegue ao detalhe do que é objeto, do que é classe, do que é instância. Abstrai isso, tá? Aqui nessa aula a gente só tá aprendendo o que são métodos, o que são funções, tá bom? Então essa parte de classe, de objeto e tal, você abstrai. Caso você tenha alguma dúvida ou já estudou um pouquinho sobre o assunto e quiser conversar comigo, a gente pode conversar, tá bom? Mas aqui
só foco aqui na parte do método, tá? Aí aqui dentro do método main, o que foi que eu fiz? Eu instanciei um objeto, com a palavrinha reservada new, do tipo aqui, ó, calculadora, chamei de calculadora. E com esse objeto aqui, calculadora, agora sim eu posso utilizar o método realizar operação. Aqui no realizar operação, aqui ó, chamei o calculadora e eu vou realizar a operação. Notem que o realizar a operação, ó, ele recebe uma string para dizer qual a operação que eu quero que execute. Aqui eu coloquei soma. Aqui ele pede que eu informe os dois números, ó, informei aqui os dois números. Lembra que o método realiza operação, ele retorna um resultado, que é um double. Então, como ele retorna um resultado, esse método aqui, a resposta dele, o resultado dele, eu vou armazenar num double, que é o que eu chamei aqui, no caso dessa variável, de resultado soma, ok? Também fiz outra operação aqui para poder treinar com vocês. Olha, chamei aqui novamente o objeto calculadora e chamei aqui o método, ó, realizar a operação. E agora eu vou querer fazer uma operação de subtração e vou passar aqui, ó, os dois parâmetros que ele pede, que é o número 1 e o número 2, para poder executar essa subtração, tá bom? E aqui eu estou imprimindo. O resultado da soma, a gente guardou aqui nessa variável, né, resultado da soma, e o resultado da subtração nós também gravamos aqui, né, no resultado da subtração. Mas veja, eu criei aqui, né, esse método realiza operação, só que ele está muito alinhado, sabe? Ele está muito misturado. Então, se eu quisesse aplicar regras de negócio, por exemplo, para poder somar, para poder subtrair, multiplicar e dividir, ficaria complicado, né? Porque aqui no switch case eu não conseguiria, né, fazer isso. Então, tem uma coisa melhor. Ao invés de nós só criarmos um método chamado realizar operação, recebendo esses 3 parâmetros, nós podemos refatorar isso e criar 3 métodos. Um método para subtrair, um método para somar, um método para subtrair e um método para multiplicar e um método para dividir. Então, eu peguei esse método aqui, realizar operação, e dividi ele em 1, 2, 3, 4, em 4 métodos, tá bom? Aí agora eu não preciso mais passar aqui por parâmetro qual é a operação que eu quero utilizar. Porque ó, o próprio nome, ó, somar, subtrair, multiplicar e dividir, já indica o que esse método faz. Ok? Agora o método somar só recebe os 2 números, o subtrair também só recebe os 2 números, o de multiplicar também recebe os 2 números, lembrando que vai executar a operação e vai retornar esse resultado. Logo, como ele está retornando, eu consigo armazenar a resposta dessa função dentro de uma variável para poder usar depois, né? Assim como eu quiser. Aqui está somar, subtrair, multiplicar e dividir. Aí aqui no dividir, eu trouxe isso aqui só realmente a caráter de conhecimento de vocês, que é o que? Veja, na matemática básica, se eu posso pegar o número e dividir por 0? Não posso, né? O número eu não posso pegar 1 e dividir por 0, 10 e dividir por 0, não posso. Essa operação de dividir um número por 0 é uma operação inexistente, inválida na matemática básica, pelo menos. Então, quando eu tento dividir, se, por exemplo, o usuário ele informou aqui, sei lá, double número 10 e double número 2, 0, caso o Java tente executar, né, essa divisão com o denominador 0, vai ser me lançado um exception, uma exceção. E aqui, ó, eu vou prever isso. Ó, se o número 2, que é o denominador no nosso caso, for diferente de 0, massa, eu posso fazer a divisão que eu quiser. Aí eu vou retornar o resultado do número 1 dividido por número 2. Até aqui tá ok. Else, esse else significa que o usuário me informou o número 2 é 0. Aí ele vai lançar um exception. Eu utilizei aqui a palavrinha reservada throw, new. E aqui essa illegal argument exception é um tipo de exceção já que o Java já fornece para nós, tá? E aqui eu vou lançar essa exceção com a frase divisão por 0 não é permitido. Então essa parte aqui, ó, abstrai, tá bom? É só para vocês poderem entender isso, mas cada uma das linguagens de programação que você for se especializar vai tratar essa exceção. É bem parecido, mas cada um aí tem suas particularidades, tá bom? Mas é um pouco mais avançado. Beleza, defini aqui os nossos métodos bem direitinho. Agora eu tenho aqui o método main, ó, o método main. Por que eu tenho esse método main? Porque eu preciso ter um ponto de entrada para que a JVM reconheça aqui o meu programa.
Aqui esse método main, instanciei aqui ó, uma variável, instanciei aqui um objeto, né, do tipo calculadora, e no calculadora, ponto somar, porque aqui eu vou querer somar dois números. Calculadora, subtrair, e agora eu estou subtraindo esses dois números. Se eu quisesse multiplicar, eu chamaria calculadora, ponto multiplicar. Ah, também um detalhe que eu não falei para vocês, né? Quando você cria um objeto, cria aqui o objeto calculadora. Quando eu quero ter acesso aos métodos, às funções desse objeto, como é que eu faço? Eu coloco um ponto. Nós já estávamos fazendo isso quando nós estamos trabalhando com o scanner. Lembra? Que, sei lá, se eu quisesse receber um número inteiro, era scanner.nextInt. Quando eu queria receber uma string, por exemplo, era scanner.nextLine. Quando eu queria receber um double, scanner.nextDouble. E assim sucessivamente. Então, quando nós chamamos o objeto e colocamos um ponto, esse ponto ele vai abrir para nós um leque com todos os métodos que pertencem ao objeto, né? Só que por que esse objeto calculadora tem esses métodos? Porque o objeto calculadora, ele veio da classe calculadora aqui com C maiúsculo. E a classe calculadora do C maiúsculo é que detém os métodos somar, subtrair, etc, etc. Ok? Mas na prática vamos fazer aqui alguns exercícios. Aqui, beleza, e imprimir. Sem mais delongas, vamos partir agora para a parte prática para a gente poder começar ali a criar e executar os nossos primeiros métodos no Java. Bora lá! Estamos aqui no Visual Studio Code e a primeira coisa que nós vamos fazer vamos pegar o código que nós fizemos no vídeo passado, na aula passada, e vamos mandar para o GitHub. Então, vemos aqui nessa ferramentinha, né, Source Control, e aqui vamos ver quais foram os arquivos que foram modificados e criados, né? Então, aqui são esses arquivos. Aqui, como nós já vimos fazendo, né, no decorrer aqui das nossas aulas, eu vou escrever uma mensagem para representar esse commit. Commit. Aqui vou colocar hours. Agora mandou, né, tudo lá para o GitHub. Aqui eu vou sincronizar, mas no caso de vocês, só o commit, eu acho que nem precisa nem sincronizar. Ó, quando eu volto aqui, tá tudo certinho. E aqui, ó, tô aqui no GitHub, veja aqui, ó, que o último commit foi há 2 semanas atrás. E aqui está 35, né? Então quando eu atualizo aqui a nossa página, ele vai mostrar que nós atualizamos agora e fizemos 36 commits, né? Então aqui está atualizado. Então quando nós entramos aqui, estrutura de repetição e array, aqui não, né? É no SRC, aqui ó, SRC, aqui ó, estrutura de repetição e arrays, está aqui as classes, né, que nós trabalhamos no vídeo passado. Pessoal, aqui voltando para o Visual Studio Code, vamos entrar aqui no arquivo, no README. Então vou até mudar aqui a visualização. Esse primeiro exercício aqui, ó, verificação de sinal de número, esse eu não vou fazer, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem, porque na verdade esse tipo de exercício, né, que é receber o número e saber se ele é negativo ou positivo, a gente fez quando nós estávamos trabalhando com operadores e estrutura de decisão. Quando nós estamos trabalhando com estrutura de repetição e arrays, nós também trabalhamos com essa regrinha de negócio, né, que foi receber o número e verificar se ele é positivo, negativo ou neutro. Então assim, isso aqui vocês estão cansados de saber, então eu vou deixar para vocês. Aí a única coisa que vocês vão ter que fazer é criar um método, né, uma função para poder receber e fazer a verificação se esse número é positivo, negativo ou neutro, tá bom? Então depois vocês leiam aqui o exercício e vejam aí mais ou menos o que se pede. Mas é isso, sem mais delongas, eu vou organizar aqui a pastinha de SRC para começar aqui a criação das nossas classes. Então, acompanhe aqui comigo. Bom, então vamos seguir aqui resolvendo o exercício de calculadora de IMC. Leia aqui comigo. Implemente uma função que calcule o índice de massa corporal, famoso IMC,
com base no peso e altura fornecidos. Então é o seguinte, o usuário ele vai fornecer o peso e altura e nós, como programadores, vamos criar uma função que irá receber, né, ali esses valores e vai calcular o IMC. Aí você pode pensar, o que é IMC? O que é esse índice de massa corporal? Aí vamos agora para o Google. Então, ó, é a guia anônima e você vai pesquisar como calcular o IMC. Bem simples. Então, se você entrar aqui nesse site, por exemplo, esse site aqui, ele vai explicar, tá bom? Ele vai falar sobre o IMC, ó. A conta é essa, IMC é o peso dividido por altura vezes altura, né? Que a altura aqui é ao quadrado. E aqui ele tem até uma calculadora. E é isso que nós vamos fazer aqui no nosso programa. Nós vamos criar uma calculadora. Porém, aqui nesse site tem esse front-end, né? Tem essa telinha e tem esse formuláriozinho aqui, nesse mini formulário, pedindo para você informar seu peso. Vai funcionar. Pronto. E aqui está pedindo a altura. Então, minha altura é 1,71. Na altura aqui em metros. Então, quando eu calculo, está pegando a minha altura, elevando ao quadrado, e depois ele vai dividir aqui o meu peso por essa altura ao quadrado. E o resultado é 22,09. Então, vamos vocês leiam aqui, caso vocês se interessem, né, para saber para que serve esse cálculo, né, esse índice de IMC. Mas vamos voltar aqui para o nosso código. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até copiar isso daqui, para a gente poder ter uma referência, para a gente poder entender, né, como é que nós vamos criar essa função. Então, aqui, temos aqui já a nossa classe, né, de calculadora de IMC, que é o método main, né, aquele método que é o ponto de entrada aqui para o nosso programa. Então, ó, aqui fora, ó, notem que o método main, ele está dentro, tá bom, da classe calculadora IMC, mas fora aqui do método main, eu vou criar o método, que é o método que calcula IMC. Então, para começar, eu vou colocar aqui um comentário, Ctrl V, e vou colocar aqui IMC igual a peso, altura vezes altura, só para a gente poder se referenciar. Então, como é que nós criamos um método? Primeiramente, vamos utilizar o modificador de acesso public. Por que public? Porque eu vou querer chamar esse método fora aqui dessa classe, né, caso seja necessário. Vou ter que indicar agora, depois do modificador de acesso, vou ter que indicar qual tipo de retorno desse método. Notem, se eu estou calculando o IMC, né, pegando o quilo, né, o peso do usuário, e dividindo pela altura ao quadrado, essa resposta ela tem que ser um double. Vai dar um número flutuante, ou um double ou um float. Aqui eu vou escolher que esse resultado seja um double, tá? Então, double. O nome do método eu vou chamar de calcula e IMC. Abre e fecha parêntese. Abre e fecha a chave. Aí você pode ver, Cami, mas veja que tá dando esse errinho aqui. Por quê? Ó, você bota o mouse em cima, o próprio Visual Studio Code vai te dizer this method must return a result of type double. O que isso quer dizer? Que esse método aqui, ó, ele está esperando um retorno do tipo double. Sim, nós indicamos aqui. Porém, vamos colocar aqui agora, tá? Por enquanto, eu vou botar assim, return igual a 0, só para ele poder parar de reclamar. Eita, return 0, perdão, return 0. Aí ele vai parar de reclamar. Porém, tem um detalhe. Veja, quando nós chamamos o método calcula IMC, ele vai querer receber o peso e a altura, né? Então, a gente pode até pensar aqui nesse cenário, ó, a calculadora recebe o peso e a altura. Agora aqui, nós vamos fazer o seguinte, double peso em quilogramas, double altura em metros, né? Para indicar qual o tipo de entrada que nós temos que fornecer, tá bom? Beleza. Agora nós vamos fazer esse cálculo, que é o quê? Eu vou pegar esse peso que o usuário informou e vou dividi-lo pela altura vezes altura. Que foi a mesma coisa que está indicando aqui. Notem que eu vou ter que colocar altura entre parênteses, aqui ó, entre parênteses. Na verdade é altura em metros, né? Aqui, ó, altura em metros, altura em metros. Então, por que eu estou colocando aqui entre parênteses? Vocês lembram daquela regrinha de precedência de operadores? Então, primeiro ele vai resolver aqui
a divisão e depois a multiplicação. Aí vem o problema. Se eu não colocar esses parênteses, a JVM, né, quando executar aqui o método, ele vai, primeiro, vai dividir o peso pela altura e depois multiplicar pela altura novamente, mas não é isso que eu quero. Então, vou ter que colocar isso aqui, ó, entre parênteses. Aí, primeiro ele vai resolver o parêntese e depois ele vai fazer aqui a divisão. Ok. Notem que ainda está dando aqui esse errinho. Por quê? Eu vou ter que pegar o resultado aqui dessa expressão, vou ter que colocar numa variável, né? Então, ó, inclusive, aqui, metros. Vim aqui e vou chamar de double, que vai ser a resposta, e vou dizer assim, ó, resultado e IMC. Coloquei aqui na variável. Só que eu tenho que retornar esse valor, né? Então, vou pegar esse resultado IMC e vou colocar aqui no return, né? Porque eu estou indicando que eu estou retornando esse resultado. Porém, aqui tem um pulo do gato. Notem que essa variável, pessoal, resultado IMC, nós só estamos utilizando aqui para fazer esse retorno. Então, bora simplificar. Eu vou pegar esse return e vou colocar diretamente aqui, ó, Ctrl V. E eu vou apagar aqui essa linha. Eu vou apagar aqui essa linha. Aí, o que acontece? Esse método vai executar aqui, né, essa divisão e tal, e depois ele vai retornar. Eu não preciso atribuir a uma variável para depois retornar. Eu posso fazer aqui diretamente. Então, isso aqui a gente já fez o método para poder calcular IMC. Bom, aqui temos o método main, né? Eu instanciei aqui um objeto do tipo scanner, né, para a gente poder receber essas entradas lá no console. E agora eu vou receber a altura em metros e também vou receber o peso em quilo. Então, acompanhe aqui comigo. Prontinho, então acredito que aqui não é novidade nenhuma para vocês. Aqui estou pedindo para o usuário informar o peso em quilo e estou pedindo para o usuário informar a altura em metros. Ok, só que para que eu possa utilizar o método calcula IMC, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um objeto do tipo calculador IMC, da mesma forma que eu precisei criar um objeto teclado para poder utilizar, no nosso caso aqui, o método nextDouble. Tanto o teclado quanto o calculadora serão objetos. E para que eu possa utilizar os métodos desses objetos, eu preciso criar esse objeto. Então, eu vou criar aqui, bem aqui no comecinho, poderia ser aqui depois, tanto faz, vou colocar aqui no começo. Eu vou chamar o calculador IMC, atribuir aqui, ó, calculadora, new, calculador IMC. Ó, da mesma forma que eu instanciei aqui o teclado, porém aqui eu coloquei aqui esse parâmetro, né, no construtor, o system.in, porque o scanner ele pede, tá? Para que caso eu queira receber essas entradas através do console, digitando no teclado, eu tenho que passar aqui esse parâmetro, system.in, tá? Um dia você vai aprender quando você se aprofundar um pouquinho em Java. Mas beleza, então agora aqui, ó, filé, né? Já tenho aqui o meu objeto chamado calculadora. Aí aqui no finalzinho eu posso fazer assim, ó, chamar esse objeto calculadora, então o método que nós queremos, Ctrl espaço, tá, para poder mostrar aqui novamente. Quando você clica aqui, ó, a própria ideia já puxou para nós e já colocou aqui, né, que o peso informado vai estar aqui e a altura informada ele já colocou aqui. Beleza. Só que, pessoal, esse método calcula IMC, ele tem um retorno. Então, se a gente só chamar o método calcula IMC, nós estamos desperdiçando esse retorno. Para que a gente pega esse retorno, né, e possa trabalhar com ele, nós temos o quê? Que colocar dentro de uma variável, né? Então, ó, até essa lampadazinha aqui ajuda, ó. Assign statement to new local variable. Você pode colocar assim, ó, resultado IMC, né, para colocar aqui o nome, por exemplo. E aqui você pode imprimir o IMC do usuário, dois pontos. E aqui você vai concatenar com o resultado do IMC. Vamos rodar aqui essa classe para ver se tá tudo certinho. Então aqui, ó, run. Ele pede informe seu peso em quilogramas. Por exemplo, eu, né, tenho 67 quilos. Ele pede informe sua altura em metros, 1,71.
Ó, o IMC do usuário é 22,91 e esses números quebrados aqui. Então, quando nós voltamos aqui, ó, para a calculadora do site, ele também calculou 22,9. Aqui ele arredondou, tá? Então, aqui também nós poderíamos arredondar aqui esse número tranquilo, mas não vamos entrar nesse detalhe, tá bom? Ok. É isso, o exercício é esse, né? Vamos seguir. Vou fechar aqui. Próximo, conversor de temperatura. Crie funções para converter temperaturas de Celsius para Fahrenheit e vice-versa, né? De Fahrenheit para Celsius. O que isso aqui quer falar? É que nós, no nosso programa, vamos receber dois valores. Um valor que vai representar uma temperatura em Celsius. Então, quando nós recebemos essa temperatura em Celsius, nós vamos converter para Fahrenheit e, ao contrário também, vamos receber uma temperatura em Fahrenheit e vamos converter essa temperatura para Celsius. Vamos fazer isso aqui? Aí você pode pensar, Cami, mas eu não sei qual é a fórmula de calcular, de pegar uma temperatura, um valor em Celsius e converter para Fahrenheit, muito menos vice-versa. Mais uma vez, da mesma forma que você também não sabia, né, qual era o cálculo do IMC, vamos vir aqui no Google e vamos colocar assim, ó. Qual a fórmula para converter uma temperatura em Celsius para Fahrenheit? Se escrever Fahrenheit não, como é que escrever Fahrenheit? Para aqui, ó, Fahrenheit. Aqui, ó. Copiar aqui, né? Prontinho. Então, ó, o Google já diz, né? Ó, como converter graus Celsius para Fahrenheit? A fórmula tá aqui, ó. Aqui, vou pegar minha temperatura em Celsius, vou multiplicar por 1,8 e depois eu vou somar com 32. Vamos fazer isso? Eu vou até copiar para ficar essa referência aqui pra gente. Então, vamos lá, né? Tá aqui como sua temperatura. Vamos lá. Então, primeiramente, vamos criar o método que vai receber a temperatura em graus Celsius e vai converter para Fahrenheit. Então, ó, vou comentar aqui, Ctrl V, só para a gente poder ter um guia, né? Então, ó, public. Qual o tipo de retorno desse método? O tipo de retorno desse método é um double, né? Double. O nome desse método eu vou chamar de conversor Celsius. Pronto. Abre e fecha parênteses. Beleza. Aqui eu vou ter que fazer aqui um return. Aqui eu vou colocar 0, só por enquanto, para parar de reclamar. Aí aqui você vai pensar comigo. Veja, se eu vou querer converter uma temperatura de Celsius para Fahrenheit, então esse método ele precisa receber como parâmetro essa temperatura que eu quero converter, né? Então aqui, ó, double, aqui, ó, temperatura em Celsius. E qual é a fórmula para eu poder receber esse grau Celsius e converter para Fahrenheit? Então, tá aqui em cima, gente. Olha que simples. Aqui no return, vou fazer diretamente. Aqui o C vai representar, ó, por essa variável aqui, né? Por esse parâmetro. Que eu vou multiplicar por 1,8. E depois eu vou somar com 32. Então, 1,8 não, é 1,8. Certinho. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar entre parênteses, tá? Essa temperatura em Celsius vezes 1,8. Por mais que pela ordem de precedência aqui dos operadores, primeiro de fato ele iria fazer essa multiplicação, mas a gente já tem o método para fazer essa conversão. E agora eu vou fazer ao contrário, né? Que eu vou converter de Fahrenheit, vou receber em Fahrenheit e vou converter para Celsius. Então eu preciso saber, né, qual é a fórmula, porque eu não sei. Então a temperatura, vamos ver aqui, ó, em Fahrenheit para Celsius. A fórmula é essa daqui. Então eu vou pegar aqui a fórmula para a gente poder ter essa colinha, copy. E vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui eu vou colocar aqui como comentário. A fórmula é essa. Aí eu vou colocar public. O retorno também será um double. Aí, ó, como eu não sei escrever Fahrenheit, eu vou copiar aqui. Vou colar. Aí eu vou só mudar aqui, né? Porque aqui agora é Fahrenheit e Celsius. Aqui eu vou receber a temperatura, né, em Fahrenheit, que eu estou querendo
converter para Celsius. Então, vou copiar aqui, tá? Fahrenheit. Aqui, ó. Fahrenheit. E agora, de fato, né, eu vou fazer aqui o cálculo. Que eu vou return. A fórmula é: eu vou pegar a temperatura que eu recebi aqui em Fahrenheit. Vou diminuir por 32 e vou dividir por 1,8. Aí aqui, ó, separei, enfim. Aí aqui é o seguinte, caso eu não colocasse os parênteses, o que é que aqui a JVM iria fazer quando eu rodasse aqui o método? Ele iria primeiro dividir 32 por 1,8 e o resultado ele iria diminuir pela temperatura que eu informei, mas não é isso que eu quero. Eu quero que primeiro ele faça essa subtração e só assim que ele faça a divisão. Tá? Nós temos aqui nossos métodozinhos definidos e agora vamos ver se está funcionando, né? Então, aqui no teclado, simplesmente agora eu só vou fazer o pedido, tá? Eu vou pedir para que o usuário ele digite para mim a temperatura em Celsius e a temperatura em Fahrenheit, tá bom? Então, acompanhe aqui comigo. Aqui já estou recebendo e estou armazenando numa variável tanto a temperatura em Celsius quanto a temperatura em Fahrenheit. Mas ok, eu vou querer utilizar os métodos de conversão, né? Então, para isso, eu vou ter que instanciar um objeto do tipo conversor de temperatura para que eu possa ter acesso aos métodos de conversor Celsius-Fahrenheit e do conversor Fahrenheit para Celsius. Então, vou colocar aqui em cima. Vou chamar de conversor, né? Chamar aqui o objeto ou a classe, não, conversor, moda não, temperatura. Vou chamar de conversor new conversor de temperatura. Ok, tenho aqui esse objeto conversor, então ó, depois que eu pedir aqui a temperatura em Celsius, eu vou aqui mesmo e vou chamar o método, o objeto, perdão, conversor ponto. Quando eu boto ponto, eu tenho acesso aos dois métodos, tanto ao conversor de Celsius para Fahrenheit, como de Fahrenheit para Celsius. Então, primeiro eu vou querer de Celsius para Fahrenheit. Então, ó, abro e fecho o parêntese. Notem, pessoal, que quando eu não passo nenhum parâmetro aqui, nenhum argumento aqui, ele já diz logo, ó, ele fala que esse método conversor Celsius Fahrenheit, se eu não colocar nada, ele não existe esse método, porque, ó, ele pede que eu coloque aqui o double, né? Então, o double, claro que nós já temos, que é esse daqui. Vamos colocar dentro de uma variável, né? Pra gente poder utilizar esse valor. Eu vou colocar assim, ó. Resultado, vamos dizer assim, né? Resultado do Celsius Fahrenheit. E podemos aqui, ó, até imprimir aqui uma frase, né? Eu vou colocar assim. A conversão Celsius Vou colocar assim, tá? Vou colocar essa bolinha aqui, né? Esse símbolo de temperatura. Prontinho, aqui eu vou dizer. Beleza. Agora eu vou fazer agora para o método de resultado de Fahrenheit para Celsius. Então, vai ser a mesma coisa, tá? Então só acompanhe aqui comigo. Bom, só que aqui tá um detalhe, né, pessoal? Eu imprimi aqui a frase, mas cadê o resultado? Então, tem que pegar aqui essa variável. Eu vou colocar aqui, né, para mostrar o resultado. E aqui também, né, vou pegar aqui o resultado e vou imprimir aqui, né, concatenar e imprimir. Não é isso? Então, é isso. Vamos lá? Vamos rodar pra gente ver se esse cálculo está certo. Então, ó, run. O que é que ele pede? Ele pede aqui, eu informe a temperatura em Celsius. Então, eu vou falar, sei lá, 100 graus Celsius. Tenho até que dar um espaço, ó, porque aqui eu deixei muito juntinho, tá? Então, 100. Aí ele fala que a conversão de Celsius para Fahrenheit é 212 graus, né? Quando faço a conversão. E aqui tá ficando junto, né? Informe a temperatura em Fahrenheit.
né? Então, vou colocar também aqui 100, tá? Para poder converter de volta. E a conversão de Fahrenheit para Celsius é 37,777. Então, mais uma vez aqui, né, nos deparamos com essa confusão de impressão. Então, vamos lá. Aqui, ó, print LN. Aqui eu vou querer pôr a linha. Aqui eu vou botar 2 pontos de espaço. 2 pontos de espaço. E aqui eu também vou pular a linha. Beleza. Vou rodar mais uma vez só pra gente poder fazer aqui um teste. Ó, aqui ó, temperatura em Celsius. Eu vou colocar 100. Ele vai imprimir, ó, a conversão de Celsius para Fahrenheit é 212. E se eu colocar aqui, ó, 100, né, 100 Fahrenheit, é esse grau aqui em Celsius. Como é que a gente pode testar para ver se esse cálculo aqui tá certo? Se eu vier aqui, ó, aqui o próprio Google, ele já diz, ó, informa aqui o grau em Fahrenheit. Então, se eu colocar 100 Fahrenheit, é 37,7778 graus Celsius, né? Então, a fórmula tá aqui. Quando eu vim, o nosso resultado deu 37,7778, tá vendo? Só que ele arredondou. Beleza, então vamos fazer agora, se quando eu converto Celsius para Fahrenheit, se o resultado tá certo. Então aqui, ó, aqui eu posso trocar, ó, graus Celsius para Fahrenheit, ó. Quando eu boto 100 graus Celsius, é 212 graus Fahrenheit. Veja que o Google, ele está nos dando aqui, ó, essa interfacezinha gráfica para a gente poder digitar. Mas nós já temos o nosso próprio conversor que nós fizemos aqui, ó, com Java. Não é legal? Bom, então, testado aqui. Vamos seguir aqui para o próximo. Então, o próximo exercício, conversor de moedas. Desenvolva funções para converter valores entre diferentes moedas, como dólar para real e real para dólar, por exemplo. Então, vamos lá. Quero passar um valor em dólar para real, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar a taxa cambial, que aqui no caso eu vou supor de 5 para 1. Então, eu vou pegar o meu valor em dólar e vou multiplicar por 5. Então, se eu vim da Europa, eu vim dos Estados Unidos. Então, eu cheguei aqui dos Estados Unidos com 500 dólares. Então, se eu tô com 500 dólares, aqui no Brasil, esse 500 dólares, ele vai valer R$2.500. Agora, vamos pensar ao contrário. Eu saio aqui do Brasil e vou para os Estados Unidos. Eu saio daqui do Brasil com R$500 e eu vou converter lá para dólar. Então, se eu saio daqui com R$500, lá nos Estados Unidos vai valer apenas 100 dólares. Ok? Então, vamos fazer essa continha aqui para a gente poder transformar isso aqui em código Java. Então, bora lá. Conversor de moedas. Então, vamos criar o primeiro método, que é o quê? De dólar para real. Então, public double, né? Porque valores monetários são números quebrados, né? Então, vou chamar esse método de conversor dólar real. Aí, aqui eu vou receber, né, como parâmetro double valor em dólar, né, para ser convertido. E também eu vou receber aqui como parâmetro o valor da taxa cambial dólar real. Vou colocar aqui o valor da taxa cambial, mas eu já vou definir, tá, que o valor vai ser 5. Então, aqui no método main, eu vou chumbar isso, tá bom? Mas daqui pra frente, peraí. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu tenho meu valor em dólar e vou multiplicar pelo valor da taxa cambial. Então, eu fazendo aqui essa multiplicação, recebendo aqui o valor em dólar, eu sempre vou ter o valor em real. E agora, ao contrário, né? Então, ó, public double conversor real dólar. Double valor em real, double valor taxa cambial real dólar. Bom, simplesmente return, vou pegar o meu valor em real e vou dividir pelo valor da taxa cambial real dólar. Prontinho. Os métodos são esses. Agora aqui, o que é que eu vou fazer? Simplesmente para poder adiantar, já vou chamar aqui um objeto do tipo conversor de moedas. Vou chamar de conversor também. Conversor new conversor de moedas. Ok. Agora, eu vou fazer o quê?
bem rapidinho aqui, eu vou acelerar aqui o vídeo. Eu vou pedir, né, para o usuário informar tanto o valor em real, tanto o valor em dólar, que ele vai querer fazer ali a conversão. Então é assim. Acompanhe aqui. Então acredito que agora a gente já pode trabalhar aqui com os nossos métodos, né? Tanto o conversor dólar real, que aqui é multiplicação, né, gente? Que é multiplicação, né? Porque se eu tenho um valor em dólar e quero converter para real, eu vou multiplicar, né, com a taxa cambial. E se eu tenho real e quero passar para dólar, eu divido. Beleza. Bom, chamar aqui, então, ó, conversor, ponto. Aqui vamos chamar o método de conversor dólar real, né? Porque aqui estou recebendo o dólar, vou chamar ele aqui. E esse método, ó, ele recebe dois parâmetros. Um que é o valor em dólar, que nós recebemos aqui, e o outro é o valor da taxa cambial, que eu vou chumbar, tá bom? Eu não vou receber pelo usuário, não. Eu vou chumbar aqui no nosso método. Que eu vou fazer o seguinte, então, ó, vou pegar esse valor informado e vou dizer que a taxa cambial vai estar de 1 para 5, tá? Então, $1 vai valer R$5, tá? 5. Prontinho. Aqui eu vou colocar uma variável, né? Porque a gente vai querer imprimir daqui a pouco, né? Então, vou colocar assim, ó. Conversor, aqui, ó. Resultado, conversor, dólar real. Resultado, conversor, dólar real. Aí eu vou aqui imprimir uma frasezinha. O valor em dólar... Não, o valor informado em dólar para real é, tá? Não vou enfeitar muito aqui essa frase não, tá bom? Aqui, ó, eu vou pegar aqui o resultado desse método. Ok. E aqui vou fazer também a mesma coisa. Vou chamar, que é o double, eu vou chamar aqui, ó, resultado real. Não, resultado conversor real dólar. Vai ser igual a, vou chamar aqui o objeto conversor e o método conversor real dólar, que é aqui, ó, que é o valor real informado pelo usuário, cadê? E o valor aqui, ó, da taxa cambial, eu vou dizer que é 5 também, ok? Prontinho. E aqui agora eu vou imprimir a frase, que é o quê? Aqui. O valor informado em real para dólar é, e eu vou pegar aqui, né, esse resultado. E aí, bora tentar ver se dá certo? Ó, run, ó, informe o valor em dólar para converter em real. Então, vamos dizer que eu tenho 100 dólares. O valor informado em dólar para real é de 500, né? Então, se a taxa cambial for 5. Aqui, seguindo, informe o valor em real para converter em dólar. Então, vamos falar que eu tenho R$1.000. Eu tenho R$1.000, 1.000, vou botar assim, 1.000,0, e eu vou querer converter para dólar. Quanto é que eu fico? Se você tem R$1.000, no final você vai ter só apenas $200. É fogo, né? Então, ó, vou até tirar aqui. Prontinho, pessoal. Então, resolvemos aqui, mas é um exercício. Tem mais algum? Tem. Por último, não menos importante, contagem de vogais e consoantes. Aqui, ó, cria uma função que receba uma string. Ó, a gente nunca trabalhou com entrada em strings, né? Como entrada, e conte o número de vogais e consoantes presentes nela. Isso aqui é bem legal. Veja, que é criando, né, o método para poder receber nessa string e poder contar, né, quantas letras tem ali naquela string. Então, como é que nós podemos fazer? Public. O retorno aqui desse método a gente pode fazer de algumas formas, né? Eu poderia retornar um map, né, que aí é uma estrutura de dados um pouco mais avançada,
Poderia também criar um array com duas posições, por exemplo, a posição 0 contendo a quantidade de vogais e a posição 1 do array contendo a quantidade de consoantes, né, para poder ter esse retorno. Mas para simplificar aqui, também teria, tá bom, outras formas de fazer. Para simplificar, vou retornar um void. Não retornar um void, né? Eu vou indicar que é void, que é sem retorno, e no final aqui, né, desse método, eu vou imprimir a frase. Sei lá, a palavra X, XPTO, tem tantas vogais e tantas consoantes, tá bom? Então, quando eu utilizo o SOUT, né, o system.out.println, não é um tipo de retorno, é apenas ali uma execução, tá? Mas vamos ver aqui na prática. E o nome do método eu vou chamar de contagem de vogais e consoantes, tá bom? Que eu vou receber aqui vou botar uma frase, tá bom? Então, veja, quando nós temos aqui uma string, vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando nós temos aqui um objeto, né, aqui, ó, do tipo string, um parâmetro, uma string, pessoal, ela também pode ser uma array de char. Lembra? Eu mostrei para vocês isso, acredito que na anterior, né? Que quando nós temos uma string, nós também podemos percorrer por essa string, utilizando aqui um char. Nós podemos percorrer essa string utilizando um array de char. Não foi isso que vocês se lembram, tá? Mas tudo bem, vamos recapitular aqui. Então, como eu quero percorrer por cada um desses elementos, então eu posso utilizar o quê? Um laço de repetição, não é isso? Para isso, eu vou criar aqui fora um int contador de vogal, eu vou dizer que é 0, e aqui eu vou chamar de contador de consoante, que também vou chamar de iniciar, na verdade, né, com 0. Por quê? À medida que eu vou percorrendo essa frase, ou então uma palavra, eu quero dizer, por exemplo, vamos lá aqui dar um exemplo. Eu digo o nome Camila. Então, eu quero saber a palavra Camila, quantas vogais e quantas consoantes tem. Então, vai percorrer. C é vogal ou consoante? Consoante. Então, vai somar 1 aqui no contador. A é vogal ou consoante? Vogal. Vai somar 1 aqui a vogal. M é vogal ou consoante? Consoante. Aí vai somar 2 aqui no consoante. E assim sucessivamente. Então, por isso que eu tenho aqui esses dois contadores. Nós utilizamos muito esses contadores no vídeo passado. Então, se você for com alguma dúvida, você pode voltar no vídeo anterior para poder fazer aqui uma recapitulação. Ok. Só que aqui essa frase, ela tá string, né? Porém, eu não quero uma string. Eu quero trabalhar com char. Não é isso? Então, como é que eu faço para percorrer do tipo char? Para isso, eu posso pegar aqui, ó, essa frase, que é uma string, e tem um método chamado toCharArray, que eu vou transformar, pessoal, essa string num array de char, né? Então, aqui. Inclusive, eu vou colocar aqui uma variável, ó, vou colocar aqui na lupinha e vou chamar aqui, ó. Vou chamar de char frase, tá? Para você entender que essa frase que você vai receber do usuário, ela vai estar agora convertida num array de char. Então aqui agora é bom, né? Porque agora a gente pode criar um laço de repetição for each, e com esse laço de repetição a gente vai passar por cada uma dessas letrinhas, por cada um desses char, e vamos verificar quem é vogal e quem é consoante. Então, acompanha aqui. Ó, for, podemos utilizar aqui o for each, a ideia já faz para nós. Eu vou chamar esse char, pessoal, de letra, tá? Para ficar mais bonitinho. Pronto. Então, verificação, né? Se essa letra for igual a ou essa letra for igual a E, ou essa letra for igual a I, ou essa letra for igual a O, ou essa letra for igual a U, agora eu vou chamar aqui o contador de vogal ++, né? Então eu vou adicionar aqui uma unidade. Porém, aqui eu já me liguei numa coisa, veja,
Lembra, até foi na aula passada, que o A minúsculo e o A maiúsculo, eles são diferentes, né? Então, a partir do momento que se eu digitar Camila todo em maiúsculo, ele não vai reconhecer o A maiúsculo como vogal, né? Então, como é que eu faço para resolver? Ó, como aqui eu estou utilizando tudo com letra minúscula, aí aqui ó, no frase, antes de transformar nessa string num array de char, eu vou chamar aqui o método chamado toLowerCase. Esse método lowercase é o oposto do toUpperCase que nós vimos no vídeo anterior. Aqui ele vai pegar essa frase, vai colocar tudo em letra minúscula e depois vai converter no array de char. Então, ó, quando bater aqui, eu vou conseguir fazer a verificação. E aqui no else, então se não for nem A, nem E, nem O, nem U, eu vou dizer que o contador de consoante plus plus. Aí você pode pensar assim, Cami, mas se o usuário digitar, por exemplo, caracteres especiais, digitar números, como é que a gente trata isso? Nesse momento, pessoal, para não ficar tão complicado aqui a nossa resolução do exercício, eu não vou tratar esses caracteres especiais ou números, tá? Eu vou assumir que o usuário ele vai digitar uma frase com letras, por exemplo, seu nome completo, uma poesia, né, sei lá, um texto, mais uma música, mas não com números nem caracteres especiais, tá bom? Mas se isso for possível, né, então a gente tem que tratar isso, tá? Beleza, então aqui passei, né, pelo laço de repetição e agora eu vou imprimir a frase, né? Solte. A frase, né? A frase. Aqui eu vou repetir a frase, tá? Frase contém 2 pontos, né? Aqui eu posso fazer assim. Vou chamar contador vogal, não, consoante, né? Consoantes. E vou agora chamar de novo aqui o contador vogal e vou concatenar aqui ó, com vogais. Bom, implementado aqui, vamos voltar agora, ó, tudo isso daqui, pessoal, está dentro do método contagem de vogais e consoantes, tá? Aqui ficou como void, porque nós não estamos retornando nada. Quando nós estamos apenas imprimindo no console, isso não quer dizer que é um retorno, é apenas uma execução do método, por isso que foi void. Aí ficou aqui igualzinho, né, o método main. Então, vamos lá, né? Então, temos que instanciar aqui um objeto, né, contador de vogais, estamos chamando de contador é igual a new contador de vogais e consoantes, ok? Aqui eu vou imprimir aqui uma frase, né? Informe, sei lá, digite uma frase. Aí vamos colocar, né, essa frase numa variável, vou chamar frase informada, new não, né? Teclado, ponto, para pegar o método nextLine. Ok, agora que nós temos a frase, vamos chamar aqui o contador, que é esse objeto, ponto, e vamos chamar o método, ó, contagem de vogais e consoantes, e vamos passar aqui a frase informada pelo usuário. Run, ó, digite uma frase, vou chamar Camila. A frase Camila contém 3 consoantes e 3 vogais. Até aí tudo bem. Então vou tentar fazer o seguinte, eu vou, para ficar mais bonitinho, ó, a frase, assim, aspas simples. Agora tem um detalhe aqui. Se eu colocar com espaço em branco, eu acho que vai dar erro, ó, Camila Cavalcante. Vai dar 10 consoantes e 7 vogais. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E na verdade, pessoal, veja, quando nós escrevemos aqui a frase, o nosso sistema ele está contando aqui, ó, com esse espaço em branco. Esse espaço em branco aqui está contando como consoante, né? Já que nós não tratamos aqui. Só selecionamos a vogal e o que não for vogal nós estamos jogando dentro das consoantes. Mas quando nós estamos escrevendo frases, nós colocamos frases com espaços, né? Só para finalizar isso daqui, só para eu poder dormir em paz, como é que nós podemos tratar isso? Deixa eu ver. Ó, podemos fazer assim. Podemos pegar essa frase,
colocar ela toda em caixa baixa, né, com essas letrinhas aqui, e podemos fazer um replace. Ó, o string também tem um método chamado replace, ó, replace, que esse replace aqui, ó, nós vamos passar o argumento que nós queremos trocar pelo quê? Por exemplo, ó, quando eu chamo aqui o replace, eu quero trocar os espaços em brancos dessa minha frase por aspas, aqui ó, ponto, deu certo, deu, por aspas duplas assim fechada. Veja o que foi que eu fiz, ó, recebi essa frase, tá? A frase, ela é uma string, ok. A string, pessoal, ele tem um método chamado toLowerCase. Por que que eu tô chamando aqui esse método toLowerCase? Porque eu quero que essa frase, ela fique com todas as letrinhas com letras minúsculas. Por que com letras minúsculas? Porque quando eu fazer aqui esse if e percorrer, né, por cada uma dessa letrinha, eu quero fazer aqui a comparação. E se tivesse alguma letra maiúscula, aqui eu não iria conseguir capturar. Sei lá, se tivesse um I maiúsculo, ele iria considerar esse I maiúsculo como uma consoante. Ok? Ok. Aqui eu estou utilizando, por exemplo, esse replace, porque, como vimos anteriormente, quando eu escrevo assim, uma frase ou um nome completo, Camila Cavalcante, entre o Camila e o Cavalcante tem um espaço em branco. Então, esse espaço em branco, aqui no meu código, ele está sendo contado como uma consoante. Então, como é que eu faço para pegar essa string, essa frase, e tirar todos os espaços em brancos para a gente poder contar cada uma das letrinhas? Temos algumas formas, mas assim, uma forma mais simples é o método replace. Esse método replace, aqui nesse primeiro parâmetro, eu vou colocar o que eu quero que seja reescrito, vamos dizer assim, que é esse espaço em branco, e eu quero trocar por essas aspas duplas juntinhas. Então quer dizer que não vai ter mais nada entre essas aspas, né? E depois que eu faço isso, eu estou convertendo essa string para um array com um array de char. Por quê? Para que eu tenha esse array de char e que eu consiga percorrer aqui com o laço for each. Ok? Vamos ver se vai dar certo? Expliquei isso tudo, mas nem sei se vai dar certo. Vamos lá. Run. Ó, aqui Camila Cavalcante, ele tá contando esse espaço. Vou tentar de novo. Ó. Camila. Vou botar tudo maiúsculo, tá? Pra vocês verem. Ó. Camila Cavalcante. Agora sim, 9 consoantes e 7 vogais. Contem aí pra vocês verem. Bom, pessoal, então é isso. Finalizamos aqui, né, essa aula sobre funções. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez tenha sido muita informação, né, principalmente aqui nesse nosso último exercício. Mais uma vez, aqui ó, está esse link onde tem vários outros exercícios para vocês praticarem. Programação é prática, vocês precisam praticar, senão vocês não vão aprender. Ok, pessoal? Então sigo à disposição. Caso vocês precisem, é só abrir uma issue lá no GitHub que a gente conversa por lá, beleza? Tchau, tchau. Até a próxima aula.